Bom, já estamos na dinâmica número 3 dessa aula número 3 de gestão financeira e vamos direto para aquele exercício de tributos das questões numéricas, né? Esse item número 1 que trata das vendas da Gupta desse ano, que são da ordem de 100 mil horas de serviços de consultoria, sendo R$ 300 a hora. Então, o faturamento dessa empresa, 100 mil horas vezes R$ 300, seria de 30 milhões de reais no período. Bom, o governo tributa 30% sobre a base tributável. Os custos fixos são de 5 milhões. O variável é de R$ 100 a hora e a Gupta paga 2 milhões de juros anuais. No caso de lucro presumido, o governo presume que o seu lucro será de 40% do seu faturamento. Então, se o lucro presumido é de 40%, 40% sobre esses 30 milhões seria de 12 milhões a nossa base tributável. E em cima dessa base, nós aplicamos agora os 30% que o governo tributa, né? 30% sobre 12 milhões, 3 milhões e 600. Está aí o valor do IR conforme lucro presumido. Vamos agora para simulação via lucro real, né? IR optante pelo lucro real. O faturamento seria o mesmo de 30 milhões. Aí o exercício menciona um custo fixo na ordem de 5 milhões anuais e um custo variável de 100. 100 vezes as 100 mil horas, né, que daria 10 milhões de custos variáveis. Então, 30 milhões menos os 5 de custo fixo menos os 10 de variável nos daria 15 milhões de lager. Sobre esses 15 milhões, nós ainda teríamos 2 milhões de juros anuais que a empresa paga, sobrando aí uma base tributável de 13 milhões. Dessa base tributável, aplicamos os 30%. Chegamos aí, então, num valor de imposto de renda de 3 milhões e 900. Comparando-se as duas bases aí, né? Então nós vemos que seria mais interessante optar pelo lucro presumido se houvesse essa possibilidade. Bom, no item número 2, a empresa Hala tem um faturamento de 20 milhões de reais ano. Os custos variáveis são de 8 milhões. Os fixos de 2,5% e o governo presume que o seu lucro seja de 42% do seu faturamento. Então, 42% sobre 20 milhões, 8 milhões e 400. Essa seria a nossa base tributável. E em cima dessa base tributável, aplicamos agora uma alíquota de IR de 30%, chegando num lucro presumido de 2 milhões 520. Na visão lucro real, pegaríamos o faturamento que é o mesmo, 20 milhões. Custos fixos, mencionados no exercício, 2 milhões e meio. Custos variáveis, é mencionado o valor de 8 milhões, né? Está aqui. Então nós teríamos um lager, ou seja, receita menos custos, de 9 milhões e 500. Ainda temos 1 milhão e meio de juros, que nos dá uma base tributável de 8 milhões, ou seja, lager menos os juros. Em cima desses 8 milhões, aplicamos os 30% de IR, chegando-se, portanto, em 2 milhões e 400 mil de imposto de renda pelo lucro real. Nesse caso, nessa base comparativa, ficaríamos, portanto, com o IR optante pelo lucro real, uma vez que o imposto seria menor, né? Número 3. A empresa opera com base no lucro presumido. As vendas são de 80 mil pneus e o preço de venda é de R$ 200. 80 mil vezes 200, 16 milhões de faturamento. Bom, o governo assume que o lucro presumido será de 32% do seu faturamento. Então, 32% sobre os 16 milhões daria 5 milhões e 120 de base tributável. Em cima dessa base, aplicamos agora o imposto de renda, que é mencionado em 22%, chegando-se, portanto, em 1 milhão 126 e 400 para o lucro presumido. Já para o real, vamos entender que o faturamento é o mesmo, 16 milhões. De custos fixos mencionados no exercício, 2 milhões e meio, que estão aqui. De variáveis é de 80 mil vezes 80 reais, que é o custo variável, né? 80 mil seria a quantidade, né? A quantidade de pneus. Então isso nos daria um lager de 7 milhões e 100 mil. Desse lager, que seria a base tributável, aplicamos os mesmos 22% e chegamos em 1 milhão 562. Nesse caso, o mais interessante seria optar pelo presumido, não é isso? Finalizamos, portanto, essa dinâmica número 3. Bons estudos!